Só me apresentando, meu nome é Rebeca, essa é a Marina, a gente trabalha junto na Canada Journal, ajudando várias pessoas brasileiras a vir para o Canadá para estudar, para trabalhar e para imigrar. Hoje a gente vai falar sobre trabalho no Canadá. Eu sei que a maioria das pessoas hoje elas vêm até a gente para perguntar realmente como que elas podem imigrar para o Canadá e está completamente relacionado à área de trabalho. Então hoje a gente vai colocar o foco mais nessa parte de trabalho, não tanto como processos de imigração, mas a gente vai falar quais são os meios que as pessoas têm de poder trabalhar no Canadá, quais são os meios mais fáceis de vir para o Canadá e trabalhar. A primeira forma que eu vou falar é sobre o programa Co-op. O programa Co-op é um programa que coloca o trabalho como parte do programa de estudo. Como que funciona? Apenas para cursos educacionais, vocacionais e universitários, são cursos que têm o programa de trabalho junto com a parte do estudo. Então vamos lá, se você estudar num período de 6 meses, no mínimo de 6 meses, sendo 3 meses de estudo e 3 meses de trabalho, você está apto para entrar dentro desse programa Co-op. O programa já tem que ser chamado Co-op, tá? Ou pode ser 4 mais 4, 4 de estudo mais 4 de trabalho, 5 mais 5, 6 mais 6, depende do que a instituição vai estar oferecendo. Isso era muito comum antigamente, até junho do ano passado, para idiomas, né, para os cursos de idioma, mas isso foi mudado, foi cancelado pelo governo canadense. E agora somente cursos educacionais, vocacionais, que então assim, mais relacionado à parte, a maioria, né? Business, Marketing, International Trade, a gente tem algumas opções na parte de IT também, de TI. São algumas opções que oferecem esse programa de estudo mais trabalho. Tem na realidade tem um ramo bem amplo, né? Mas os mais comuns, principalmente que as pessoas têm feito hoje, para quem tem um nível de inglês um pouquinho melhor, para fazer um Career College. Então, hoje em dia, o que tem acontecido? As pessoas vêm para cá para estudar inglês, para aprimorar o idioma e depois fazem um Career College para ter a possibilidade de estudar e trabalhar aqui no país. Tá? Então, essa é uma primeira opção, que são trabalhos co-ops. Essa opção não leva para a imigração, tá? Só te mantém no país por um período, te mantém no país num período determinado para você estudar e trabalhar, tá? A vantagem desse programa do Career College é que, às vezes, muitas pessoas querem vir trabalhar, mas não tem oportunidade de estar em contato com o empregador. Então, mesmo que às vezes essa opção não leve para a imigração, vai levar para o contato. Sim, o fato de estar aqui já abre a porta. Se você já adquire uma certa experiência, dependendo da área que você for pegar, é até um exemplo do que aconteceu comigo aqui. Quando eu vim para o Canadá, até contando rapidinho para vocês, aconteceu isso. Eu vim para cá como estudante de idioma do programa Co-op. Então, que na época tinha, né, o programa aberto para inglês, e eu comecei a trabalhar na época, e aí, pelo fato de eu ter adquirido uma experiência de trabalho aqui, eu trabalhei numa escola por um tempo, depois eu vim trabalhar para a agência, e eu apliquei para um processo de imigração que é da província, que é do PNP, e foi aprovado, e assim que eu consegui estabelecer minha vida aqui. Mas foi através dessa experiência que eu adquiri de um curso co-op que me manteve aqui no país, tá? Outra opção que a gente tem ligado a trabalho relacionado a estudo é através de colleges e universidades. Hoje em dia, cursos, há mais de 6 meses, full-time, o estudante tem a permissão de trabalhar no Canadá desde o primeiro dia de aula. Então, o que acontece? Se você se matricular numa instituição do governo ou uma particular que sigam as mesmas regras, é possível você trabalhar desde o primeiro dia de aula sem exigir nenhuma permissão extra de trabalho. Então, o seu Student Permit, o seu visto de trabalho, o seu visto de estudante, vai te permitir estar no país trabalhando desde o primeiro dia de aula, tá? Então, é uma forma que você já tem até de começar a sondar um pouco o mercado e você tem um visto de trabalho aberto para trabalhar onde você quiser. Durante as aulas, você tem 20 horas semanais para você poder trabalhar e nos seus intervalos, nos breaks e nas férias, você pode trabalhar em período integral. Só voltando um pouquinho do que a gente estava falando das oportunidades de querer trabalhar aqui, porque muita gente pergunta, por que eu não posso procurar um trabalho estando no Brasil, por exemplo? Tem muita gente que está no Brasil agora e quer saber por que eles simplesmente não podem achar um emprego de lá, por exemplo. É uma boa pergunta. É possível. Nunca dá pra eu falar, por exemplo, é impossível a pessoa não conseguir um trabalho estando no Brasil.
A gente, pela experiência que a gente tem visto aqui, é muito mais fácil apresentar o que é mais fácil, né? O que tem sido mais fácil para, olhando aos olhos do empregador, o que é mais fácil você conseguir. É o que eu sempre falo assim, para todo estudante que vem para conversar comigo, mas eu tô no Brasil, eu consigo trabalhar no Canadá? Posso aplicar daqui sem ter que estudar? Pode. Mas pensa você como um recrutador, tá? Uma pessoa de RH. Você tem 30 currículos na sua mesa, sendo que desses 30, 20 pessoas estão aqui de fácil acesso para você e 10 pessoas você tem, sei lá, do outro lado do oceano. Você vai dar preferência para aquelas pessoas que estão mais fácil acesso, que você sabe que já está aqui, que você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir andar com os papéis do visto, você sabe que a pessoa não vai ter problema para entrar no país. Você contratar uma pessoa que está do outro lado do oceano, pode acontecer, não dá para falar que é impossível, mas a não ser que seu trabalho seja muito específico, seja uma coisa muito técnica, é bem difícil falar. Eu acho muito mais difícil o empregador falar, não, ok, eu vou te contratar, vou fazer toda a sua papelada você estando no Brasil. Por isso que é muito mais fácil encontrar jeito de trabalhar através do estudo, porque você não fica tão dependente assim do empregador. Então Sim. Você consegue abrir, né, a sua porta de entrada mesmo para você entrar no Canadá. Às vezes o empregador até tá precisando de alguém, mas ele não vai depositar confiança nele em alguém que ele nunca... Que ele nem sabe se vai dar certo, total, verdade. Então, às ele vezes, não sabe. tendo um visto de trabalho, a permissão de trabalho, você vai poder mostrar ao empregador o seu serviço, mostrar quem você é e tal. Se você não tem nem uma permissão de trabalho, pro empregador querer aplicar para você e tal, ele não vai ter aquela experiência imediata, vai ser uma experiência de uns 4, 6 meses até te trazer. Verdade, porque corre o risco também. Aí você é contratado, aí vamos supor que em 3 meses você não, sei lá, a empresa não encaixou, você não adaptou, a empresa não se adaptou com você. É um risco grande. É um risco, então, por isso que é mais fácil, exato. Então, pro empregador realmente querer contratar alguém de fora, tem que ser alguém muito especialista, numa posição muito peculiar, que realmente não achou em lugar nenhum no Canadá. Tem que ser uma coisa bem técnica, bem específica mesmo, porque até para uma empresa fazer o LMIA, que é o visto de trabalho, ou entrar com algum processo assim, ele tem que provar que não tem nenhum canadense ou residente no Canadá que possa fazer a sua atividade que você está sendo contratado para fazer. Então, realmente, dificulta um pouquinho mais. O que isso pode até acontecer, ele pode até querer te contratar, mas você estando aqui. Aqui é mais fácil? Sim, aqui é mais fácil. Então, normalmente, esses programas de tanto o Career College quanto o College, eles são um jeito de você se infiltrar no mercado canadense. Sim. Então, essa é uma opção que muita gente tem escolhido, porque as chances aumentam muito mais de conseguir um emprego. A porta de entrada para o Canadá para quem quiser trabalhar e posteriormente aí ficar no país. E também muitas pessoas usam essa estratégia, digamos assim, as pessoas que não conseguiram se encaixar em nenhum programa de imigração. Porque você consegue imigrar através dos estudos do college. Sim. Então tem vários programas de imigração que muitas pessoas não se qualificam. Uhum. Então essa é uma oportunidade de você se qualificar através dos estudos. Então no final é uma oportunidade para todo mundo. Até uma boa notícia para quem tá vindo, muitos casais procuram a gente, assim, então para quem tá querendo vir com parceiro, com a parceira, tem assim uma outra possibilidade que tem aqui que o Canadá oferece. Então assim, um casal que for aplicar em conjunto, enquanto o aplicante principal, o estudante, aplica para o college, aplica para a universidade, o parceiro ou a parceira pode aplicar para o visto de trabalho aberto durante o mesmo período. Então, vamos supor que o aplicante principal, o estudante, vai aplicar por um período de 1 ano. O cônjuge vai poder aplicar para o mesmo período de trabalho, um visto de trabalho aberto. Então, assim, enquanto um estuda, o outro trabalha. Tem muita gente que tem usado essa estratégia mesmo. Enquanto um estuda, o outro trabalha, então você pode balancear um pouco, ao invés de estar os dois estudando. Aumenta as chances, né, até de quem tá querendo ficar, porque assim, os dois vão poder trabalhar na realidade, quem tá estudando vai ter as 20 horas semanais e o cônjuge vai estar lá com a permissão de trabalho, então assim, tá com visto de trabalho aberto, dependendo da área técnica, dependendo da experiência da pessoa, abre as chances mesmo da pessoa conseguir um trabalho e ficar no Canadá, se for o objetivo, né? E é uma ajuda e tanto, né? Porque o parceiro pode trabalhar horário integral. Então, é uma ajuda, às vezes, ajuda de custo, de moradia e tal. Então, às vezes, fica
dependendo só de uma pessoa, às vezes é muito pesado. Então, tendo seu parceiro trabalhando e você trabalhando 20 horas, realmente... Outra opção também, que é através do visto de trabalho após a graduação, que é através do Post-Graduation Work Permit. Então, como que funciona? O governo canadense, ele permite que estudantes internacionais que se graduaram numa instituição pós-secundária canadense possa aplicar para um visto de trabalho após a graduação. Funciona mais ou menos nos mesmos termos, no sentido de você vai ter um visto de trabalho de acordo com... Você vai ter um visto de trabalho de acordo com o seu período de estudo. Então, assim, no mínimo, quais são as regras, tá? No mínimo tem que ser 8 meses de estudo full-time para você ser elegível para o Post-Graduation Work Permit. Então, assim, você estuda 8 meses, você vai ter 8 meses, de 8 meses a 2 anos, você tem o período relativo de estudo. Então, se você estudar 8 meses de visto de trabalho. Um ano de visto de trabalho. Até de 2 a 3 anos, o máximo, de 2 para mais, se você estudar mais de 2 anos, você vai ter até 3 anos de visto de trabalho. Então, você tem até esse teto de 3 anos, então se você estudar 5 anos no Canadá, você tem 3 anos de visto de trabalho. Desses 3 anos, você pode ser elegível para o Canadian Experience Class. Eu sei que tem todo esse processo novo do Express Entry, que a gente nem vai entrar nesse assunto hoje, mas você pode ser elegível se você cumprir esses critérios. Então, o que você precisa fazer para você adquirir o visto de trabalho após a graduação, tá? Você precisa se matricular, você precisa completar um curso dentro de uma instituição do governo ou uma particular ou uma privada que sigam as mesmas regras dessa instituição pública do governo, tá? Existe até uma lista que tem no site do CIC contando quais são essas instituições. Você precisa ser um estudante full-time e você precisa estudar no período mínimo de 8 meses para ser elegível. E você tem 90 dias para você aplicar para o teu visto de trabalho depois que você se forma. Legal. Falando mais um pouquinho agora sobre... eu estava vendo uma pesquisa até que foi feita recente, falando um pouco sobre... Quais são as contratações que o mercado canadense, baseado em alguns sites de buscas de emprego mesmo, quais são as áreas de expectativas para contratação nos primeiros meses agora de 2015? Eu vou ler para vocês, mais ou menos, são 5 profissões, tá? Que eles estão com expectativas de ter uma maior demanda de contratação agora para início de 2015. É setor de finanças, seguro e imobiliário. Isso é sempre baseado no Canadá no geral, tá? Manufatura de produtos duráveis, administração pública, área de construção, transportes e serviços públicos. Então, essa é a expectativa de que tenha uma maior contratação na área agora para o início de 2015. E a expectativa de menor contratação, a menor projeção para o início de 2015 é a área de manufatura de produtos não duráveis, setor de mineração, educação e varejo, tá? Então aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Outra informação super interessante, eu vou falar um pouquinho agora sobre as principais cidades aqui do Canadá. Quais são as cidades que estão com a projeção de aumentar a demanda de trabalho para agora até 2020. Então, tem aproximadamente aí 5 anos e quais são as expectativas de crescimento para cada cidade, tá? Eu vou só pincelar, assim, quais são as principais, o que eu vejo que é mais usual aí para os brasileiros, tá? Para aqueles que querem vir para o Canadá mesmo para trabalhar, para posteriormente imigrar. Então, assim, eu vou só pincelar quais são as profissões que eu vejo que tem mais procura com os brasileiros que falam com a gente, assim, diariamente, tá? Então, na cidade de Calgary, analista de TI e consultores, tá em alta, engenharia mecânica, soldador e operadores de máquinas, técnico em serviço automotivo. Então, em Calgary são a grande procura de trabalho na área e a projeção de crescimento nessas áreas, tá? Edmonton, a parte de soldador e operador de máquinas e também profissionais de enfermagem. Montreal, agentes de novos negócios e consultores de marketing e pesquisa.
técnicos de computadores em rede, soldador e também a parte de enfermeiros e enfermaria. Halifax, analista financeiro e investimento, e tudo relacionado a serviços a serviços financeiros, atendimento ao consumidor, é o que deu projeção de crescimento para Halifax aproximadamente nos próximos 5 anos. Ottawa, engenheiros de software e designers, e relações públicas e comunicação. Quebec, operador de máquina pesada, técnico de computador em rede. Regina, programador e desenvolvedor de mídia interativa, então mais relacionado à área de TI mesmo, e auxiliares de enfermagem. Vancouver, engenheiro de software e designers, soldadores e operadores de máquinas e toda a área de TI também. Toronto, técnico de computador em rede, gerente de TI e gerente de negócios. E o Winnipeg, por fim, auxiliar de enfermagem e profissões relacionadas a serviço social comunitário, tá? Então, assim, eu vou colocar para vocês depois um link no Facebook, só para vocês terem, né? Porque a gente vai colocar até qual que é o percentual de crescimento que eles estão esperando para agora, até 2020, qual que é a média salarial por hora. Então, eu vou colocar para vocês aí no Facebook depois, para vocês terem acesso a essas informações. Outra informação que eu queria passar para vocês são os 10 cargos canadenses aonde teve a maior busca por parte dos empregadores no final de 2014. Então, assim, é uma boa até para quem está projetando, porque muitas pessoas vêm pra gente e perguntam, né, mas qual que é a profissão? Porque às vezes as pessoas vêm perguntar pra gente qual que é a demanda de trabalho, ou que curso que eu faço, eu tô topando fazer qualquer coisa. E eu sempre falo assim, é muito mais fácil eu saber o que vocês têm aptidão para fazer, e aí a gente consegue ajudar, porque assim, a gente trabalha com mais de 200 instituições de ensino, a gente tem muita oferta, tipo, de vários programas, são cursos de diferentes formas, então assim, fica muito mais fácil eu saber às vezes qual que é realmente a sua aptidão, o que você tem interesse para fazer, mas pelo menos agora as pessoas vão ter um pouquinho mais de noção quais foram as maiores quantidades de vagas disponíveis aí, ou no ano de 2014. E também pela mudança que teve na imigração em janeiro, hoje em dia está focando muito mais em o que vai me projetar um emprego no futuro. Então isso verdade. É bem importante, porque no final até mesmo, apesar de a gente não estar falando de imigração hoje, tendo uma oferta de emprego garante muito mais a sua imigração do que não tendo, obviamente. Então, às vezes, para você, na escolha do curso, você já está projetando lá na frente as chances que você vai ter de conseguir um emprego. Sim, é verdade. Então, isso é uma coisa que também é bem importante a pessoa prestar atenção. Né? É verdade. Bom, falando então um pouquinho para vocês dos 10 empregos com mais demanda de trabalho, mais ofertas de trabalho o ano passado, tá? Área de varejo, vendas, vendedores, representantes de serviços ao cliente de informação, gerente de varejo, representante de vendas, cozinheiros, motoristas de caminhão, enfermeiros psiquiátricos registrados, contadores, ajudantes de cozinha e ocupações relacionadas, gerentes administrativos, programadores e desenvolvedores de mídia interativa, tá? Eu vou também disponibilizar para vocês essas informações para ficar mais fácil de vocês acompanharem quais são essas profissões. Uma dica também para quem está procurando trabalho, às vezes a pessoa fica muito focada na posição que ela tem. Duas coisas, muitas pessoas elas têm que começar com posições entry positions. Então, às vezes, na hora que a pessoa estiver procurando um emprego, estiver fazendo a pesquisa dela, mesmo estando aqui no Canadá para procurar um emprego, que ela procure por outras palavras-chave e às vezes entra na empresa por uma posição não exatamente que ela está procurando, mas isso vai já dar um jeito dela crescer na empresa, porque a gente conhece vários casos assim, de gerentes, de pessoas até que trabalham com internet ou outras coisas que entraram na empresa como porque
você estava falando de vagas de 2014, Aham. muitas pessoas entram na loja como vendedor, lá dentro provam que podem ser competentes, que tem garra, que Isso tudo, é verdade, A e experiência dentro da empresa consegue reencaixar a profissão que tinha no Brasil. Ao invés de já chegar procurando a profissão X, Pode ser alguma coisa relacionada àquilo que você tem experiência, realmente para ser um pontapé inicial dentro do mercado canadense. Sim, então às vezes a gente vê que às vezes as pessoas ficam muito focadas em procurar uma posição X, que é o que a pessoa está acostumada a fazer no Brasil, e esquecem que pode ter outras maneiras de entrar na empresa. Verdade. Né? Então isso é primordial para quem está procurando emprego. Isso é verdade. Outra informação que eu queria dividir com vocês, principalmente aí para aqueles que têm a experiência na área de TI, é o que eu mais estava olhando assim, está tendo uma expectativa até de aumento salarial, aí uma expectativa para ganhar mais de 100 mil dólares por ano em algumas profissões. Eu listei 5 profissões aqui, onde você tem a possibilidade de ter um aumento, uma projeção de aumento na faixa de 9, 10, 12% aí do aumento salarial para esse ano de 2015, tá? As profissões com a projeção de ganhar mais de 100 mil dólares por ano é desenvolvedor de app para mobile, é uma opção, engenheiro de dados, engenheiro de rede sem fio, Wi-Fi, web designer com mais de 5 anos de experiência e diretor de arte interativa. Então essas são uma das 5 profissões aí que estão com uma projeção de aumento salarial aí para esse ano de 2015. Estou perguntando sobre o Career College aqui, até bem interessante a pergunta do Rafael. Está perguntando se ele não pode aplicar para migração fazendo co-op mesmo depois de renovar o contrato de trabalho. Ou seja, a experiência que ele teve no co-op não vai contar. Mas, título de imigração não conta. Mas se ele renovar o contrato e ter um novo visto de trabalho e trabalhar 1 ano, ele pode aplicar para o Canadian Experience Class. Então, eu acho que essa é a dúvida dele. Se a parte do co-op vai contar, não contaria. Mas se ele renovar, a parte renovar, do co-op, na verdade, é aplicar não. para o novo visto de trabalho. Se ele for só com um programa co-op, ele não aplica para imigração. Mas se a empresa estiver disponível a oferecer um novo visto de trabalho para ele, porque quando você está com o seu programa co-op, o seu visto é de estudante com permissão de trabalho. O seu visto não é de trabalhador, então assim é diferente. Então se a empresa estiver disposta a mudar, né, o status dele aqui, ele entrar com o status de worker, de trabalhador, e ter essa possibilidade, sim, aí ele vai entrar no processo de trabalhar pelo menos 1 ano, dependendo da província um pouco menos, e ele consegue aplicar depois pela experiência de trabalho. Até aproveitando e falando um pouquinho mais sobre validação de diploma, que as pessoas sempre perguntam, algumas profissões que são regulamentadas, como a parte de engenharia, arquiteto, psicólogo, eles precisam sim, se quiser exercer a profissão aqui, eles precisam validar o diploma, tá? Isso eu tô falando para efeito de trabalhar aqui no país, tá? Não tô falando para efeito só de imigração. Outras profissões, como marketing, administração, economia, não necessariamente você precisa validar o seu diploma, vai depender muito do empregador mesmo, né? Fica a critério do empregador o que ele vai querer fazer com relação ao que eu sempre falo para estudante, quando às vezes tem muita gente que é formada no Brasil e eles querem vir para cá e aí eles falam assim, poxa, mas eu já estudei no Brasil, vou ter que estudar pro Canadá, vou ter que estudar no Canadá de novo, eu só não queria, eu só queria trabalhar. Então assim, para quem não for aplicar para um processo de imigração que não conste essa parte do trabalho que a gente está explicando, apesar de eu achar que realmente é bem mais fácil você aplicar pro visto de estudo e você conseguir a sua permissão de trabalho aqui, fica aí uma possibilidade, assim, né? Então, assim, por exemplo, você vem pra cá, ao invés de você fazer, muitas vezes tem gente que fala assim, mas eu vou fazer o quê? Um master aí, vou fazer uma pós-graduação, ou eu vou fazer alguma coisa que eu já estudei no Brasil. O que às vezes eu recomendo, até pelo fato do inglês não ser a nossa primeira língua, às vezes a gente tem experiência, bastante tempo de experiência e graduação no Brasil em uma determinada área.
quando você vem pra cá e você, mesmo que você estude por 1, 2 anos, alguma coisa, sei lá, vou dar um exemplo de marketing, tá? Uma pessoa que é formada em marketing no Brasil e ela queira vir pra cá e às vezes ela fala assim, poxa, mas vou estudar de novo, eu já tenho graduação, já tenho pós-graduação. O que vai fazer bastante diferença é você estudar aquilo que às vezes você já tem conhecimento em inglês, né? Então, assim, o que vai te ajudar bastante até no mercado de trabalho, porque quando você tá aqui, você tá concorrendo de igual para igual, principalmente para quem é da área de comunicação, precisa estar com inglês a nível de concorrer com um canadense. Então, assim, você saber fazer, no meu caso, eu sou da área de marketing no Brasil também, mas você saber fazer, por exemplo, uma propaganda em português, voltado para o mercado brasileiro é uma coisa, para o canadense é completamente outra. É para você sentir o mercado, pra você sentir, exatamente. Fazer network, né? Ter contato com os professores. Muitas das faculdades, elas têm contato com a indústria. Então, eles já facilitam esse caminho do contato com o estudante com a indústria. E até falando disso, esse contato com a indústria aí, outra coisa que é super valorizado aqui é trabalho voluntário. Verdade. Então, se você tiver a oportunidade de vir pra cá, até no começo quando as pessoas falam assim, poxa, mas se eu não conseguir trabalho na minha área, o que eu sempre falo e o que sempre eu vejo as empresas canadenses levando em consideração aqui, para você conseguir trabalho qualificado são duas coisas. É o nível de inglês, porque o nível de inglês vai te colocar para você numa posição boa, numa posição qualificada. E a outra coisa é a experiência canadense. Então, o fato de você ter experiência já conta muito. E a experiência canadense te coloca acima de outros candidatos. Então, eu vejo muito comum. Tem várias pessoas que eu conheço aqui que são residentes, tem a graduação no Canadá, mas não tem experiência. Então, assim, se vocês conseguirem, mesmo que no começo as portas estejam um pouquinho fechadas, para você entrar num trabalho remunerado, o trabalho voluntariado, sem dúvida, vai abrir portas para vocês futuramente ingressar na área que vocês querem, fazer realmente o trabalho que vocês desejam aí aqui no futuro. E você falou uma coisa que, na verdade, tem uma pergunta aqui relacionada e tem várias pessoas, não só hoje, mas como sempre, fazem essa pergunta ou não entendem a importância. O Canadá e Vamos Nós, que eu gostei bastante do seu nome, precisa ter inglês fluente para conseguir trabalho no Canadá? Trabalho qualificado, sim, né? Porque imagina, você tá num outro país onde a língua oficial é inglês ou é o francês, então assim, se a gente falando das províncias onde o inglês é oficial, sim, você precisa ter o inglês fluente para você conseguir... Realmente, se você vier e quiser trabalhar com realmente empregos menos qualificados, por um tempo, Mas aí tem que ver realmente o seu objetivo. Você vem pra cá pra poder aprender inglês, vem pra cá só pra ter uma experiência fora do país, seu objetivo é ficar, seu objetivo não é ficar, então assim, vai realmente depender muito do objetivo de cada um. A não ser, eu sempre falo, que seja uma pessoa técnica, sei lá, de uma aeronave espacial, alguma coisa muito assim, muito específica, que a pessoa não necessariamente, ou já conhece os códigos geralmente podem ser universal, sei lá, alguma coisa assim, os mesmos, e aí a pessoa não precisa ter tanto inglês fluente, mas tem que ser uma coisa bem específica. Uma coisa que a gente tem visto muito também, é que a pessoa está muito preocupada lá na frente, e não está investindo no inglês aqui. O inglês... Tanto para emigrar, quanto para arrumar um trabalho que vai ser na sua área, o que vai ser relevante para o seu futuro, tem que ter o inglês. Não tem jeito, não tem como engomar. É a porta de entrada para quem quer ficar. Até mesmo para quem quer o Career College ou para quem quer o college, não adianta nem você pesquisar os cursos daqui se você não tem o inglês até num nível intermediário, intermediário avançado, ou até avançado, dependendo da escola. Então, às vezes a pessoa está gastando um tempo analisando que curso eu vou fazer, mas não vai passar no teste de inglês para entrar. Então, tem que ser, eu acho que, tanto intercâmbio ou imigração é um passo de cada vez, é um processo, né? Não é uma coisa que você decide do dia para até pra quem tá fazendo um planejamento mesmo, é assim, muita gente nos procura perguntando assim, eu quero emigrar, e a gente fala, qual que é o seu nível de inglês? A pessoa fala assim, é básico, é intermediário. Então, assim, realmente, o passo 1 é a prioridade é você desenvolver o inglês. Sim. Mesmo se você decidir ir para um Career College, hoje você precisa ter o inglês Upper Intermediate, alguma coisa assim, dependendo, mas no básico não dá pra ser mais. Então, ir para um college você tem que ter o inglês avançado.
Isso. O que a gente ajuda, o que a gente sugere, muitas pessoas também têm essa estratégia, essa opção, vem pra cá para estudar inglês antes de fazer o college. Sim. Então, vai um degrau de cada vez. Então, vem, estuda inglês 4 meses, daqui não precisa voltar pro Brasil, já aplica pro Career College ou pro college, dependendo de qual é a intenção no futuro. Tem gente que ainda faz o Career College, depois ainda vai pro college. Então, é todo um processo, vai depender muito do perfil do candidato. Mas essa é uma estratégia que muita gente tem usado, de vir estudar o inglês, aperfeiçoar o inglês, enquanto está aqui já está se adaptando à cultura. E até mais rápido, né? Porque assim, tem muita gente que quer vir pra cá e quer vir logo. Então assim, não quer esperar desenvolver o inglês no Brasil, vai, sei lá, demora muito mais tempo. Já vem se adaptando. Já vem se adaptando, se aprende a língua, porque você tá assim, o tempo inteiro tendo contato com a língua, então assim, é diferente, a imersão, sem dúvida, deixa tudo muito mais rápido. Já pode começar a fazer os contatos, sentir o mercado. Exato. Realmente é uma possibilidade. Então tá aí, pra quem aí tá planejando em vir, outra possibilidade também que tem, para aquelas pessoas que estão precisando desenvolver o inglês e depois ir pra uma universidade, um college, alguma coisa assim, existem programas de pathway, onde as pessoas elas podem começar estudando inglês num período, geralmente é um período mínimo de 3 meses, tá? E depois ela entra no college, que essa instituição, essa de escola de inglês, ela tem parceria. Então, assim, ela pode ter uma carta condicional já na hora da aplicação do visto dela. Pode ser uma oportunidade interessante aí para quem sabe que vai ficar a longo prazo, para quem precisa desenvolver o inglês e para quem está interessado em vir para o Canadá, sem ter que esperar, tipo, desenvolver o inglês no Brasil ainda. Alguém perguntou aqui, enfermeiros formados e pós-graduados precisam estudar ou somente fazer uma prova? Vai depender da província na qual você vai se candidatar. Então, assim, a gente vai colocar depois, até tem um link que fala de validação de diploma, porque assim, pode ser que peçam a sua experiência de trabalho, você vai ter que fazer uma comprovação da proficiência do idioma, porque o idioma sempre está aí como uma das tarefas essenciais aí. Dos requerimentos. Um dos requerimentos essenciais. Então realmente você tem que ir no conselho da província e na verdade vai depender. Você está formada e graduada, mas tem que ver o que bate com a grade daqui e quais são as exigências daqui. No co-op, o cônjuge também consegue o visto aberto para trabalho? Não, somente instituições que sejam públicas ou privadas que sigam as mesmas regras e precisa ser full time para o cônjuge aplicar. Então o co-op não entra nessa regrinha não. Aqui o Amori, aprender inglês, qual o nível ideal para fazer um curso no Canadá? Depende de quanto tempo você quer ficar. Sendo assim, 1 mês para um curso de férias, dependendo do seu nível que você tem no Brasil, se você já tem contato com a língua, você vem aqui, você começa a ver um pouquinho na prática aquilo que você está vendo no Brasil. A imersão torna tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido, mais eficiente. Mas vai depender de quanto tempo você quer ficar aqui. Na verdade depende muito do seu planejamento como um todo, né? Às vezes tem gente que quer vir nas férias, tem gente que quer realmente vir para ficar e já... Ou vir aprimorar o inglês e voltar para o Brasil, ter uma boa oportunidade. Várias empresas no Brasil aí realmente se coloca numa posição diferenciada com relação a outros candidatos no Brasil. É até curioso, mas assim, o número de pessoas que fazem intercâmbio no Brasil ainda é muito pequeno com relação ao número total da população que a gente tem. Então, realmente, para aqueles que têm uma segunda língua, aqueles que tiveram essa experiência de fazer um intercâmbio, de morar fora, até para aqueles que querem depois retornar para o Brasil, os coloca assim numa posição avançada com relação a outros candidatos na hora de retornar ao país. Tanto melhores posições quanto melhores Rebeca, quais as diferenças entre o processo de seleção no Brasil e no Canadá? É isso mais ou menos que eu estava comentando antes, quando eu falei isso. Imagina que você é um recrutador e você trabalha com RH. O que exatamente para quem que você daria preferência? A não ser que seja uma coisa muito específica, é muito mais fácil você trabalhar com mais quem assim, tá. Qual que é o processo de seleção? Como que o empregador faz a entrevista? Diferença de currículo? O que tem aqui com relação à diferença de currículo que a gente tem aqui no Canadá e não existe no Brasil, tem uma carta de apresentação que eles chamam de cover letter, que no Brasil a gente não costuma ter. Alguns fatos curiosos que existem aqui com relação ao currículo é que você não coloca
quantos anos você tem, seu estado civil, se você tem filho, se você não tem. Até é considerado preconceito se um empregador não te contrata pela idade que você tem. Então, é uma das coisas que o perfil do empregador, assim, e até desse perfil canadense mesmo, é uma coisa bastante interessante, que eu acho super bacana. Então, você é contratado pela sua qualificação profissional, você não necessariamente é contratado por quantos anos você tem, pelo, tipo, sei lá, se você tem filho, se você não tem, esse tipo de coisa. E claro, né, quando você tá aqui, você dá destaque para aquilo que aquilo que vai fazer sentido para o empregador canadense, né? Por exemplo, você colocar que você se formou numa universidade, vou dar o exemplo da PUC, no Brasil, para quem tá aqui não vai fazer muito sentido porque possivelmente não vai conhecer, mas contando assim, destacando a sua experiência, destacando aquilo que você fez, você tem que colocar aquilo que vai fazer sentido para o empregador daqui, que muitas vezes no Brasil a gente coloca, dependendo de onde você se formou, você coloca, sei lá, sou formado em tal universidade. O que eu vejo bastante diferença com relação aqui e no Brasil é que no Brasil é muito valorizado, às vezes, a instituição que você se formou. Aqui realmente tem algumas exceções, né? Assim, tem universidades como a UBC, tem o BCIT, que são super reconhecidas, são super recomendadas aqui. Mas eu vejo que no Brasil é muito mais valorizado a faculdade e universidade que você fez do que a experiência de trabalho. E aqui eu vejo que eles valorizam muito a experiência de trabalho que a pessoa tem. Rebeca, por gentileza, o que vocês querem dizer com trabalho voluntário? Bom, trabalho voluntário você pode trabalhar em várias áreas aqui no Canadá, e até quem está fazendo um internship, por exemplo, são trabalhos que não necessariamente você vai receber uma remuneração. Eles valorizam super, então, por exemplo, quando tem um evento da cidade, ou quando tem alguma coisa de, como que chama? De shelters, alguma coisa voltada para moradores de rua, comunidades, esse tipo de coisa. E como aqui já faz parte da cultura você fazer o voluntariado, várias empresas abrem bastante posições para voluntariado. Então, elas já estão acostumadas a cada estação abrirem posições para voluntariado, porque é comum aqui as pessoas, estudantes, até para canadense mesmo, não tem nem a ver com estrangeiro, ter essa cultura do voluntariado. Sim, e diversas empresas. Então, assim, é bem comum e bem fácil você encontrar trabalho voluntariado aqui no Canadá. O Rodrigo perguntou, no pré-master é possível trabalhar ou tem que esperar o início do master? Não, você vai poder, você vai sim, o Rodrigo está perguntando, você vai sim poder trabalhar desde o primeiro dia de aula, sim, tá? E você depois, no programa desse master, que eu acho que a gente até, eu estou reconhecendo pela foto aqui, nesse programa você vai ainda conseguir aplicar para os 3 anos de trabalho após a sua graduação. Então, você pode sim trabalhar desde o primeiro dia de aula. Só voltando um pouquinho na pergunta do Amaury, que ele perguntou qual o nível ideal para ir fazer um curso do Canadá. Eu falo que, assim, independente de quando você vai vir, comece a estudar inglês, porque quanto mais avançado você tiver, mais aproveitamento você vai ter. Sim. Né? Então, acho que ficou faltando finalizar a pergunta dele. A pergunta da Fernanda Carvalho também, está querendo saber sobre Childhood Education. Aqui a demanda em algumas cidades, em algumas províncias, é uma demanda grande. Mas lembrando, pessoal, que para você ser Early Childhood Education, o seu inglês tem que estar bem afiado. Porque você, muitas das vezes, vai estar tomando conta de crianças nativas, né? Então, o seu inglês tem que estar muito fluente. Do Tiago, alguma demanda nas áreas de educação e línguas? Eu até falei de algumas. Em Vancouver eu li que tinha professores universitários. Até ficou um pouco contraditório, porque no começo eu falei que a demanda menor demanda de trabalho para o início de 2015 até não estaria a parte de educação. Mas olhando depois algumas cidades, principais cidades, até a gente viu que a maioria está sempre solicitando alguém na área de educação mesmo, né? Que é a projeção de crescimento para agora, para 2020. Então, assim, praticamente quase todas as províncias a gente viu exatamente isso, essa demanda de trabalho na área de educação. Curso
tecnólogo É, tem aceitação para trabalhar? Por exemplo, TI. Sim, sim, é possível sim. Você, mesmo que você tenha um diploma de tecnólogo, você vir para cá e fazer um college ou fazer um master, o que eles vão validar, por isso que precisa traduzir o seu diploma, tá? Então assim, vocês precisam traduzir o diploma e a universidade, o college, enfim, vai analisar quais são os créditos que você tem. É muito por créditos, né? Aqui, assim que eles consideram muito aqui. Então, às vezes, em alguns casos, por isso que às vezes um curso part-time pode ser considerado depois para eles full-time, porque é pelo número de créditos, né? Então, assim que eles vão validar. Os colleges voltados à área de administração são bem quistos pelos empregadores? Vamos dizer assim, né? São etapas. Depende muito da sua experiência, porque um curso de Career College é um curso que, por exemplo, não está exigindo um nível de inglês fluente, por exemplo. Mas se você precisa, né, se você quer ter uma experiência canadense aqui, pode ser uma porta de entrada mesmo para você, tá? Se você fizer um college, logicamente você vai ter mais tempo de estudo, então você vai aprender mais e você vai ter a diferença, por exemplo, de um diploma. Aqui eles dividem muito na parte de certificado, diploma, degree, então aqui eles dividem mais ou menos como isso. E até pelo tempo de estudo, né? Até pelo tempo de estudo. A tendência do Career College é ser menos mesmo. Então, ele engloba menos, então... e ele tem geralmente, assim... O college, com certeza, ele é mais avançado do que o mais career. específico, né? Então, assim... Porém, não dá pra falar... não dá pra falar que não é bem quisto, assim, que eles não enxergam com bons olhos. Pelo contrário. Não tem muito. Esses dias até eu recebi uma pergunta de pessoas falando pra mim a respeito até de community college, se os empregadores eles enxergavam isso de uma maneira ruim ou não. Aqui eu não vejo muito isso não, tá? Mas vai mesmo realmente do conteúdo que você for aprender dentro do Career College. É por isso que e é um step, né? Eu falo assim, ok, você tá aqui, você aprendeu inglês, se você quiser ir para um Career College, porque a vantagem do Career College é o preço, que muitas vezes acaba sendo mais barato do que você fazer um college. Então, assim, para aqueles que às vezes não querem investir no valor de 15 mil dólares, porque mais ou menos aqui de 10, 17 mil dólares, mais ou menos, é o que você gasta para você estudar aqui no ano num college público, por exemplo, né? Um Career College você consegue encontrar coisas, se você consegue estudar 6 meses, se for o caso, você não precisa fechar um programa muito extenso. Então, para aqueles que às vezes querem retornar ao Brasil, não querem ficar, não tem nenhum plano de imigração, ou só querem mesmo adquirir um diploma, o Career College é uma boa opção, sim. Como é a aceitação do mercado canadense para os técnicos? É praticamente a mesma pergunta da outra pessoa que perguntou sobre o tecnólogo, né? Especificamente. Sim, varia muito da quantidade de crédito, da quantidade que você estudou. É bem visto, sim. Não é uma coisa que só porque você fez um tecnólogo você não consegue atuar na sua área aqui. Não. Em algumas profissões é até melhor, porque uma coisa específica. É uma coisa bem específica. Existe alguma província com maior dificuldade ou facilidade para conseguir visto de trabalho? Algumas províncias, elas... não visto de trabalho eu não digo, mas algumas... Algumas províncias você consegue imigrar em menos tempo. Por exemplo, Manitoba é uma possibilidade. Ao invés de se você tem uma oferta de trabalho, você está trabalhando e você, ao invés de esperar um ano, se você em 6 meses você consegue aplicar para a tua imigração. Então, assim, depende muito da província, depende muito da onde que você tá pretendendo vir, mas não necessariamente... Depende muito da área também, porque às vezes a sua área, uma área X numa província X talvez não dá certo, mas então você tem que saber onde que sua área está sendo em demanda. Então, se a gente fala uma província, sei lá, Alberta, às vezes se você trabalha com mídia e videogame, por exemplo, lá não seria a sua opção. Você teria que vir para BC, mas não é que exemplo. seja difícil você conseguir um visto de trabalho. Não, sim, eu não vejo não vejo por esse não, em relação ao visto de trabalho, a dificuldade não é tanta. A questão é de demanda e necessidade de mão de obra, né? Perguntando de técnicos. Maior a cidade, maior oferta de trabalho, maior possibilidade que você tem de conseguir o seu visto de trabalho. Sim, perguntando, paga à vista? Provavelmente perguntando dos colleges. Paga à vista? Não necessariamente. Geralmente, colleges, algum outro college, eles podem ter alguma negociação de parcelamento. Colleges e universidade, geralmente o pagamento é feito por semestre. Então, mais ou menos dá um valor aí de 6, 7 mil
dólares por semestre. O Gustavo está perguntando, a área de marketing, publicidade e propaganda tem reconhecimento aí? Tem reconhecimento, porém é uma área que você não precisa ter regulamentação. Por exemplo, você não precisa validar o seu diploma para você exercer a profissão aqui. Fica a critério do empregador, fica a critério da experiência que você tem. Mas sim, é reconhecido. A grande diferença é a parte de comunicação mesmo. O nível de inglês tem que ser tem que estar afiado para você realmente concorrer na área de comunicação com nativos, né? Sim. Como empresas recebem pessoas que têm o Open Work Permit? É fácil conseguir colocação? Eu tenho inglês. Pergunta da Juliana. É o que eu acho muito mais fácil, porque quando você já tem o Open Work Permit, é muito mais fácil de você conseguir um trabalho, porque a empresa ela não tem que se envolver no seu processo, por exemplo, de visto, né? Você tem a autorização de trabalhar no Canadá. Essa autorização te dá o direito de você conseguir o trabalho, de você trabalhar para essa empresa e você não precisa criar aquele vínculo de ter um sponsor com essa empresa, por exemplo. Você consegue trabalhar com eles tranquilamente. Então, para eles é bem mais fácil. Por isso que eu falo que é mais fácil você vir e adquirir o visto de trabalho através dos estudos, sem depender, às vezes, de um processo imigratório, porque você não está amarrado à empresa. Porque muitas vezes, quando você consegue o visto de trabalho através da empresa, você fica amarrado com a empresa 1, 2 anos, depende do contrato que você tiver. Então, nesse caso, o fato de você já ter um visto de trabalho já te possibilita trabalhar aonde você quiser. Fica muito mais fácil. Verdade. Alguma profissão na qual não é muito bem vista para brasileiros atuarem? Alguma profissão na qual não é muito bem vista para os brasileiros atuarem? Falou atuarem aí no Brasil, mas acho que é aí no Canadá, né? Alguma profissão que não é bem vista para brasileiros atuarem? Acho que não. Não, nunca ouvi falar. Acho que não tem nada. Na parte dos estudos, é pago por você ou pelo governo? Isso deve ser referente à bolsa de estudos, né? Geralmente, bolsa de estudos, elas são concedidas para quem é canadense, para quem é residente. Dificilmente estudante internacional consegue vir para cá com um projeto de bolsa que não seja nada vinculado, por exemplo, ao governo brasileiro, esse tipo de coisa. Só com um projeto de bolsa daqui. Então, pago pelo estudante. Tá, eu queria saber... A pergunta do Diego. Eu queria saber sobre se a língua francesa tem alguma importância em províncias no qual o inglês é predominante. Você vai ter menos opção, né? Assim, depende exatamente se o inglês é predominante, sei lá, na província de British Columbia, e o francês é assim, vai ser como se fosse uma terceira língua, né, no caso. Mas eu acho que ele tá perguntando assim, depois do inglês, é bom ter inglês e francês? Eu acho que essa é mais a pergunta dele, assim. Vai servir como um terceiro idioma, português, inglês e francês. Sim, dependendo da empresa que você quer trabalhar, eles com certeza vão ver isso como uma coisa a mais, porque dependendo se for uma empresa canadense que tem que estar comunicando com a província de Quebec, dependendo de como é a relação, se é uma importadora, depende. Pode ser algo a mais, mas vai depender muito da sua área de atuação. Bom, eu acho que é isso. Eu vou encerrar agora a palestra pra gente não estender muito, mas assim, fiquem super à vontade, tá? Pra colocar quais são os temas que vocês gostariam de ver nas próximas palestras. Se são perguntas, se são temas mais específicos a respeito de profissão, a gente pode trazer esse conteúdo também. E aí a gente pode começar a selecionar aí de acordo com o perfil e de acordo com a expectativa de vocês. Super obrigada aí pela participação de vocês. Sim, uma coisa importante. Pelo nome aqui da nossa palestra, aqui do nosso vídeo, a gente não tem contato de vocês. Então, essas perguntas aqui, vocês que não foram respondidas, se vocês puderem fazer a gentileza de mandar as mesmas perguntas pro e-mail, a gente pode responder por e-mail, que a gente não vai ter o contato de vocês pelo vídeo. Tá, vocês podem mandar para rebeca@canadajournal.com ou brasil@canadajournal.com. E aí a gente tem o maior prazer em respondê-los, ok? Obrigada mais uma vez, até mais. Tchau, até a gente, próxima. obrigada. Tchau, tchau.